A gente tá vendo, Rafael, que, bom, o pessoal falou que se a Selic caísse, a Sim, bolsa ia disparar, ia virar um é isso aí. foguete, né? E o que a gente viu, a Selic caiu, sim, 0,5 percentual, né, que Foi meio fala, por, foi meio por é, cento. 0,5%, e a bolsa só caiu. Sim, Por que isso daí? Por que a bom. bolsa está caindo? Tem uma polêmica, hein, Sim, gente? é um assunto polêmico, né? Vamos entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, para que fique bem claro pro pessoal que está nos ouvindo, né? Aqui no Brasil, a gente vem de 2 anos de aperto monetário, né? Então, o Selic sai ali de 2% e vai para 13,75, né? Com esse evento, a gente vê a retração de todo o mercado, né? A gente vê varejistas sofrendo, a gente vê que todo o mercado financeiro acabou retraindo, né? O mercado de trabalho, tudo acabou ficando numa situação difícil, justamente por conta desse aperto monetário, né? Só que isso era necessário por conta de uma questão inflacionária, né? A gente viu a inflação disparando nos últimos anos e, para controle disso, o Banco Central foi lá e subiu os juros. Legal. O que acontece, né? Já desde o começo desse ano, a inflação está mais ou menos ali dentro da meta, 4%, 5%, e o Banco Central sinalizou a queda de juros, né? Então, esses juros começa a cair no começo de agosto, começo do mês passado, e isso acaba iniciando um grande ciclo virtuoso, um ciclo positivo para a economia, né? Por quê? Porque quando você diminui o custo do dinheiro, né, e os juros é o custo do dinheiro, esse dinheiro circula mais rápido. Ou seja, o crédito circula na economia. Então, as pessoas começam a vender mais casa, começam a vender mais carro, vende mais apartamento, vende mais celular. Então, a economia começa a aquecer. Esse aquecimento da economia começa a gerar mais emprego. Gerando mais emprego, aumenta o consumo, porque essas pessoas que estavam desempregadas agora estão empregadas, começam a consumir, e entra num ciclo positivo, um ciclo virtuoso para a economia. Então, é unânime que a queda de juros ela vai iniciar um ciclo positivo econômico. E esse ciclo positivo econômico, ele se traduz em bull market, ou seja, na alta do mercado. Por quê? Porque dois motivos, né? Primeiro, o lucro das empresas começam a subir, né? Afinal de contas, mais vendas, o custo financeiro por conta da queda de juros diminui, então a gente vê que o lucro das empresas começa a ficar maior. E mais do que isso, né? O custo oportunidade ele fica cada vez menor, né? Então hoje a renda fixa, nesse momento que a gente está gravando, 13,25. Então existe, vamos dizer assim, um nível de vontade das pessoas em investir em renda variável. Não sei se você lembra, em 2020, quando a Selic bateu 2%, todo mundo queria investir em renda variável. É, Porque, pô, pagando por que que 6%, eu vou, por 8%, que né? que eu vou deixar o meu dinheiro parado a 2%, tá? Então, a Bolsa de Valores ela é muito sensível aos juros. E com a expectativa de queda de juros, existe sim essa grande expectativa de alta do mercado. E aí agora, depois dessa contextualização, fala, bom, Rafael, beleza, você falou, mas caiu os juros e a bolsa não subiu. Por quê? Porque o Brasil não é uma ilha. O Brasil ele está conectado ao resto do mundo. Né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos? Ao contrário do Brasil, que já começou a diminuir os juros, lá nos Estados Unidos há a expectativa de continuidade de aumento dos juros. Né? Então, quando você aumenta os juros nos Estados Unidos, há um aumento de aversão ao risco no mundo. Ou seja, todo o dinheiro que está, por exemplo, nos países emergentes, onde está o Brasil, volta para os Estados Unidos. Até o mercado acionário americano, o pessoal tira dinheiro de ações e vai para renda fixa. Exatamente como acontece aqui no Brasil quando o juro sobe. Tá? Então, o movimento que a gente está vendo nesse momento, aqui no Brasil, de queda dos últimos 30 dias, é muito por conta de um fator do exterior, por conta de uma inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos, que vai implicar num juros talvez um pouco mais alto, do que referente ao mercado brasileiro. Tá? Então, eu, Rafael, continuo muito otimista. Tá? Eu acho que a gente está diante de um excelente momento para se tomar risco, para se investir em ações. Por quê? Porque a gente vê ainda muitos ativos baratos, muitos ativos descontados, em um momento que o juros já está caindo. Tá? Então, a XP soltou um estudo, alguns meses atrás, mostrando que, ao longo do ciclo de corte de juros, nos últimos ciclos de cortes de juros, a bolsa rendeu em torno de 300% do CDI nas últimas 3 vezes que isso aconteceu. Tá? Então, a gente está falando de um retorno significativo para o investidor que está investindo em renda variável nesse momento. Tá? Então, sim, eu estou muito otimista, só que renda variável ela tem um problema, sabe qual que é? Ela varia. Ela varia. Ela varia, as pessoas É. esquecem disso, né? Então, quando a gente vê o mercado caindo 5%,
muitas pessoas já se desesperam. E não é para se desesperar, faz parte Do vamos dizer jogo, assim, né? faz parte do mercado, tá? O que a gente precisa ver é sempre olhar para o longo prazo, né? Então a gente tem Verdade. que buscar boas empresas, por bons preços, que eu acredite que daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, vão continuar a ser empresas lucrativas, né? E não ficar naquele jogo frenético de compra e vende, compra e vende, compra e vende, que a gente sabe que não dá muito certo, né? Realmente a gente tem que seguir a escola dos grandes investidores, né? Buffett, Warren Buffett, né? O próprio Barça aqui no Brasil, um enorme exemplo, né? Que é comprar boas empresas por bons preços e esperar que elas tragam um fruto para você que investiu nessas empresas. E verdade, né? Você consegue encontrar várias boas empresas dessas na Bolsa de Valores, né, Rafael? Sim, O pessoal fala assim: ah, mas a bolsa tá caindo, tal, as minhas ações. E é aquilo, né? A carteira de investimentos é um time de futebol, né? Você vai ter a parte ali do goleiro, do zagueiro, mas tem pessoas que só quer ter atacante. E o atacante, ele tem uma volatilidade muito grande, né? Que sim, são as ações. sim. Então a pessoa tem que fazer um gerenciamento de risco para ela não poder querer tirar todo o dinheiro, né? Porque o erro que eu vejo aqui, Rafael, do pessoal comete é que eles sempre querem ter tudo em bolsa. Sim, Então, às vezes, sei lá, às vezes acontece uma. Às vezes não tem nem reserva de emergência. sim. Aí ele fica desesperado quando cai, né? Aham. A reserva de emergência do brasileiro é a multa de 40% de garantia, não é É, isso? não, eles acham que é isso daí. Mas assim, ó, falando um pouco sobre isso, né? Lá na Cashwise a gente tem literalmente milhares de clientes, então a gente está sempre vendo como que os investidores querem investir. E a gente vê muito claramente o que você acabou de dizer, né? Muitos extremamente conservadores que têm medo, às vezes, de sair da poupança e investir no Tesouro Direto, né? Sim. E uma outra parte que é totalmente kamikaze, assim, quer comprar só aquelas empresas que estão em recuperação judicial, estão empresas em situação difícil, porque acredita que aquilo ali vai ser uma grande porrada e aquilo vai mudar a vida deles, né? Então, a gente entende que essas duas abordagens, elas não são ideais, né? O que a gente entende que é uma abordagem ideal? Primeiro, é uma abordagem que respeite a tua aptidão ao risco, tá? Não adianta você pegar o cara da poupança e já levar diretamente para ações. Mesma coisa, pegar o cara das ações e colocar em renda fixa. A gente tem que construir uma carteira que deixe essa pessoa confortável, né? Ou seja, que ela durma à noite e ela fique tranquila com seus investimentos. Afinal de contas, Luan, a gente vai investir pelos próximos 10 anos, 20 anos, 50 anos, né? Se tudo correr Verdade. bem. Pô, como é que você passa 50 anos da sua vida dormindo mal porque você não tá tranquilo com seus Não é uma investimentos? corrida de 100 metros, Nunca né? É foi, uma nunca. maratona. Exatamente. Então, primeira coisa, entender essa questão da aptidão ao risco. Segundo ponto, que você pontuou muito bem, a diversificação. Tá? Então, assim, a renda fixa no Brasil paga bem? Paga. Tá? Então, não tem nenhum problema você ter uma parte em renda fixa. Mas é sabido, né, historicamente, academicamente, que o melhor retorno está nas ações. Né? Então, na minha visão, todo investidor, independente da sua aptidão ao risco, deveria ter uma parte em ações. Aquele mais novo, mais arrojado, quer ter 50, 60, 70% em ações? Ótimo, né? Agora, aquele que é mais conservador, né, e que tem um pouco mais dessa aversão à volatilidade e tal, ele pode ter um pouquinho, tá? Mas tenha, para que você veja como que funciona, vendo as possibilidades que aquilo ali traz, não só para os seus investimentos, mas até mesmo para a tua vida, né? Porque muda na cabeça da pessoa quando ela começa a entender como que o mercado financeiro funciona, tá? O mercado financeiro, ele não é ali um monte de número piscando na tela, como as pessoas acham que é. Aquilo ali representam empresas que têm pessoas, fornecedores, clientes que geram lucro, geram prejuízo. Então, quando você começa a investir, você entende muito mais a dinâmica de um país, a dinâmica da economia, e isso é muito importante para todo mundo. Afinal de contas, a educação financeira, ela deveria ser ensinada nas escolas, não é? Mas ela permite, né, que você entenda muito melhor como as coisas acontecem. E isso faz com que a gente tenha um pouco mais de ciência do nosso papel, até mesmo de cidadão, né? A gente vê nesse momento muita gente reclamando, por exemplo, da taxação lá das brusinhas da Shein, né? Ou seja, Verdade, vem né? ali taxa AliExpress, a Shein, todas as importações, né? Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o governo é perdulário, né? Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. E gasta mais que arrecada sistematicamente. É a mesma coisa, eu ou você. Se um mês ou outro você vai lá, tira umas férias com a sua família, Luan, você gastar um mês a mais,
Tranquilo, acontece, faz parte. Nos outros meses você aperta um pouquinho, fecha suas contas do ano, tá tudo certo. O problema é, imagina o que aconteceria no teu orçamento doméstico se todo mês você fosse viajar, Nossa. né? E aquilo ali ia gerar um rombo no seu orçamento, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o governo, a mesma coisa. Não é que o governo está gastando um pouco mais do que arrecada agora. O Brasil gasta mais arrecada nos últimos 20 anos. E isso vai aumentando a nossa dívida como um país. E se aumenta a sua dívida, aumenta o nosso custo de manutenção da dívida, que é o quanto que a gente paga com juros, né? Então é por isso que a gente vê o governo ter que ir lá e aumentar impostos. Por quê? Se eu tenho que pagar minhas contas, né? Das duas, uma. Ou eu aumento a arrecadação de impostos, ou eu diminuo gastos. Nos últimos tempos, você viu algum político falar em cortar gastos? Nenhum, né? Isso daí que eu acho complicado, né, Rafael? Porque, na maioria das vezes, as pessoas que mais precisam de menos impostos é as que ganham menos, né? Porque muitas vezes você que tá aí do outro lado, você vai se apertar um pouquinho, vai pagar o imposto, beleza. Mas e aquele cara que ganha R$ 1.000 e tem que pagar R$ 50, R$ 100 de impostos, né? Você vai ver 10% do salário da pessoa. Na realidade, Luan, o cara que ganha um salário mínimo, quase 50% dele é imposto. Porque esse cara consome 100% do salário dele. Sim. E o imposto sobre consumo, na média do Brasil, é quase 50%. Você entendeu? Então, olha pra você ver. A gente cobra como país dos mais pobres, né? Mas eles mesmos, ninguém tem o retorno desses impostos, né? Então, assim, é uma situação muito complicada como o país aqui a gente vive. E a gente, obviamente, precisa de uma solução para isso. Na minha visão, a solução não é aumentar imposto, né? O aumento de imposto, ele gera a diminuição da atividade econômica. Nos últimos dias, você deve ter visto nas redes sociais um monte de gente indignado que o negócio dele se inviabilizou por conta do aumento da taxação dos produtos Exatamente. importados. E né? tem pessoas, né, que não tem. Aí o pessoal fala assim: ah, mas é bom pra consumir local, né? Local dentro do Brasil. Mas tem produto que não é feito no Brasil, é feito na China, em outros E países. mais do que isso, Luan, é legal. Então, se é para incentivar a indústria brasileira, que eu acho ótimo, por que não diminuir o imposto da indústria brasileira em vez de aumentar o imposto do importado? Entendeu? Porque daí a gente volta naquela questão. O governo não consegue diminuir o imposto porque ele é perdulário, porque ele gasta mais do que arrecada. Se ele diminui o imposto das indústrias brasileiras, ele vai ter um rombo cada vez maior. Né? Então, tudo passa pelo controle orçamentário que o governo tem que fazer. E ele não faz. Na realidade, e isso não é exclusividade desse governo, todo político, sem exceção, ele quer gastar dinheiro, porque é gastando dinheiro que ele mostra que ele fez alguma coisa e é assim que ele consegue votos para se perpetuar no poder. Né? Então, é realmente muito complicado, Luan. E é por isso, né? Eu gosto muito de uma postagem que você faz frequentemente nos seus stories ali, que é obrigatório para qualquer pessoa que vive num país terceiro mundo como nós vivemos se tornar independente financeiramente. Porque se você depender do Estado, você vai passar necessidade. E sabe qual que é o pior, Rafa? Eu pergunto pra todo mundo. Você confia nos políticos? 99% fala que não. E por que a pessoa vai depender do governo pra se aposentar através do INSS? Você imagina, Noel, a pessoa lá guardou o dinheiro, guardou não, né? Ele pagou o INSS ao longo de 30 anos, 40 anos, né? A vida toda. E lá na frente, ele vai receber uma merreca, um valor muito menor do que ele teria direito a receber se ele tivesse pego aquele mesmo valor e investido, né? E mais do que isso, ele vai estar na mão do governo. Porque daí, o governo, precisamos fechar a conta. Vamos fazer o seguinte, esse ano não vai ter reajuste para os aposentados, né? Inflação bombando, 10, 15%. Se o aposentado não tem reajuste, como é que ele vai continuar pagando as suas contas? Né? Então, assim, cara, eu gosto muito, né, novamente, como você falou, que você sempre fala nos seus stories. Cara, é obrigatório para qualquer brasileiro buscar a sua liberdade financeira, a sua independência financeira, porque, novamente, se você depender do governo, você vai passar necessidade. Pra falar o português, claro que você tá fudido. E veja que assim, e o pior do que isso, mano, quando que você vai estar nessa situação? Na fase mais sensível da sua vida. Quando você estiver lá com 60 anos, 70 anos. Imagina, isso vai depender do governo, o governo não vai conseguir te ajudar, você vai depender da sua família, dos seus filhos. Então, assim. E cada vez mais eles estão tendo menos filhos, né? Sim, então, às vezes, não tem nem filho para te auxiliar. Exatamente.
como que essa pessoa vai sobreviver? Você É, entendeu? E verdade. assim, a gente vê o envelhecimento da população, né? O Brasil ainda é um país jovem, ainda é, mas mostra, todos os dados, né, mostram que em 30, 40 anos o Brasil não será mais um país jovem, porque exatamente pelo que você falou. Tá Cada invertendo a vez as pirâmide pessoas etária. vivem mais e têm menos filhos. Então, ali a pirâmide etária, ela tá invertendo, né? Então, eu vi um dado esses dias que na década de 70, para cada uma pessoa que estava aposentada no INSS, tinha 7 pessoas na ativa pagando essa pessoa, Nossa, né? 7 pessoas na década de 70. Hoje, nesse exato momento, se eu não me engano, são umas 3. Para cada 3 pessoas na ativa, tem uma pessoa aposentada. nossa. Daqui 20 anos, 10 ou 20 anos, não me lembro exatamente o dado, vão ser 2. Vai chegar um momento que para cada uma pessoa trabalhando, vai ter uma pessoa aposentada. É E esse é uma pirâmide, isso é Já insustentável. está insustentável, né? Entendeu? Você pode ver que sempre tá dando rombo do INSS. Exatamente. E só vai piorar. E só Vai. vai piorar. Lembrando que a gente teve a reforma da Previdência alguns anos atrás, que jogou assim uma garrafa de água na frigideira, né? Fervendo. Deu uma baixada na temperatura, deu uma segurada no rombo, mas ele já voltou a subir. Né? Exatamente. Por quê? Porque esse é um problema que não foi resolvido. Ele foi um problema que ele foi apenas mitigado. Como mitigaram? Aumentaram a idade para você se aposentar. Como todos os outros países do mundo faz, né? Aí o que eles vão fazer agora, quando você estiver quase pra bater o carinho pra se aposentar, eles vão falar: não, Agora não. agora é com 86 anos, você vai trabalhar até Exatamente. os 86 Mas é anos. exatamente isso que vai ser feito, Vai né? acontecer. Agora você imagina, o cara que trabalha ali no sol, dia após dia, sei lá, um cara é cobrador de ônibus, o cara é pedreiro, o cara tem um trabalho extremamente físico. Como é que esse cara vai trabalhar até os 70 Não anos? tem como, né? Não tem É como, esse cara inviável, é né? inviável, esse cara trabalhar até os 70 anos, ele não vai conseguir, né? E a gente sabe, né, como a gente está no mercado financeiro, a gente trabalha com investimentos, que pegando esse mesmo valor que você coloca lá no INSS, em 20 anos, uma boa carteira de investimento, você se aposenta, né? Então imagina, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Rafael, pô, eu já tenho aqui 35, 40 anos, será que ainda dá tempo? Claro que dá tempo. Claro que dá tempo. E se você tem 40 anos e você vai demorar 20 anos para fazer isso, com 60 você vai estar aposentado. É. Né? Agora, o que não dá é para você chegar aos 60 e falar, putz, agora eu vou ter que correr atrás. Aí você realmente vai ficar numa situação difícil. Vai ficar numa situação difícil. Nunca é tarde pra investir, mas o É, quanto antes, melhor, né? sim. Igual uma coisa que eu sempre vejo, principalmente dos milionários. Eu falei ontem na live de ontem, eu vou falar de hoje. Eles têm praticamente algumas coisas em comum. A primeira é que eles sempre investem e você pergunta pra ele qual que é o seu pior arrependimento, eles falam que é ter investido antes. É não ter começado Não ter antes. começado antes, não ter Sim. começado antes. E também eles têm múltiplas fontes de renda, né? Que é o que eu Perfeito. sempre falo aqui no canal. Que é você ter ações, ter fundos imobiliários, ter negócios. Se você parasse de trabalhar hoje, quanto de dinheiro cairia na sua conta no final do mês? Então você sempre tem que fazer essa pergunta. Hoje você é novo, você pode falar, ah, nada, né? Mas e daqui um tempo, né? Se você não plantar ali, você tá fadado ao fracasso, né, meu? Com certeza. Na realidade, existe, né, enfim, vários estudos sobre o que é riqueza, né, lá. E é justamente por isso. Tem cara que ganha 80 mil reais por mês e é pobre. Verdade. Por quê? Porque é exatamente o que você falou. Se ele tipo, ficar um mês sem trabalhar por qualquer motivo, cara, ele não tem absolutamente nada, não consegue nem comer direito. Né? E a gente tem pessoas que ganham 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que conseguiriam tranquilamente viver 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos sem trabalhar. Então, quem é mais rico? Né? Verdade. Então, essa é uma reflexão que eu convido a todo mundo que está nos ouvindo, né, ou vendo esse vídeo, enfim, a refletir. Quanto tempo você sobreviveria se hoje você cruzasse o braço? Né? Cara, se você sobreviver 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara, você tá a uma doença da pobreza total, Verdade. cara. Você entendeu? Então você tem que se preocupar com isso. Né? Agora, se você já tem ali, como você mesmo falou, uma reserva de emergência, já tem os fundos imobiliários, umas ações, colocando dinheiro na tua carteira, tem uma renda extra, né? Então, se é durante o dia, você trabalha ali na sua profissão, mas você tem uma renda extra, vende um negocinho aqui, vende ali. A própria internet é uma pode ser uma grande fonte de renda, boa né? ferramenta. TikTok, Instagram, É o- YouTube, enfim. É o que eu Cara, falei, Rafa, pro pessoal, né? Eu peguei e falei assim, ó, eu comecei a investir em fundos imobiliários, começou a pingar alguma coisinha lá, já fiquei feliz. Comecei em ações. Aí comecei o canal do YouTube, nem sabia que o YouTube pagava, do nada começou a pagar. você, Então, as coisas vêm acontecendo pra quando você começa a voltar pra essa área dos investimentos, sim, né? sim.
Na realidade, assim, ó, você tem que se preocupar com isso, né? E aí eu vejo, né? E aí é uma crítica, né? Aos nossos pares, né? Tem muitos influencers por Nossa, aí bastante. e tem ao ouvir a pessoa falar, você já descobre que tipo de influencer ele é. Só existem dois tipos de influencer, cara. Aqueles que te ensinam a prosperar e aqueles que te ensinam a ser pobre. Tá? Quais são aqueles que te ensinam a ser pobre? Cara, ó, tá vendo essa garrafa d'água aqui? Cara, se você cortar ela no meio, beber só meio litro hoje, amanhã você tem mais meio litro, tá? Se você Você pegar R$ 30 e comprar 30 miojos, você Isso, consegue viver sobreviver um o mês, mês todo. entendeu? Então esse cara tá te ensinando a ser pobre, entendeu? Você vai ser um pobre um pouquinho melhor, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, mais confortável, mas você continuar sendo pobre. Tá? Eu acredito que todo mundo, lógico que é importante, você não pode desmanchar seu dinheiro, né? É importante você cuidar bem dele, mas, cara, as suas energias devem ser colocadas em ganhar mais dinheiro. Sempre em ganhar mais dinheiro. E tem inúmeras possibilidades de você ganhar mais dinheiro. Tá? Então, quando eu vejo, né? Enfim, todo dia aparece influencer novo, Então né? esse negócio de você economizar no detergente, na buchinha, não tá certo, não? Pegar 3 sabonetinhos, juntar e... Colocar. Cara, me desculpa quem fala isso, mas eu acho que ele tem uma mente extremamente escassa. Ele tá passando essa escassez para as pessoas. Tá ensinando as pessoas a serem pobres. Todo esse tempo que essa pessoa tá juntando lá os 3 sabonetinhos, ou tá indo em 5 supermercados pra economizar 20 centavos no sabão em pó, Só de cara, gasolina que ele tá gastando. se você tivesse entrado no YouTube, que é a maior plataforma de educação gratuita do mundo, você consegue aprender ali qualquer coisa que você queira, tá? E aprendendo uma coisa que você possa fazer da sua casa pela internet, você já vai ganhar mais dinheiro. Por exemplo, ó, hoje, né, você sabe disso, a gente tem, quando a gente produz conteúdo, a necessidade de vários profissionais, né? Editor de vídeo, o cara que faz ali as capas, a edição de imagem, o cara que faz legenda, o cara que faz transcrição. O cara tem inúmeras atividades. Todas essas atividades podem ser feitas sem quase nenhuma infraestrutura, só com o seu computador, ou às vezes até mesmo com o celular, né? Isso vai te colocar, às vezes, R$ 100, R$ 200, R$ 500, R$ 1.000 a mais no bolso. Legal. Então, assim, pô, R$ 1.000 a mais no bolso não vale mais a pena do que ficar tentando economizar 20, 30 centavos, né? Sim, E a partir disso, pô, com esses R$ 1.000 que você ganha extra, você pode ir lá, faz um curso, sei lá, de edição de vídeo, onde agora você, em vez de ganhar R$ 1.000 a mais por mês, você começa a ganhar 2, começa a ganhar 3. E assim você vai progredindo, assim você vai prosperando. Sabe, Luan? É nisso que eu acredito, que a gente tem que focar as nossas energias em prosperar, ter cada dia mais abundante, ter mais dinheiro, né? Para que isso também se transforme em uma forma de você ajudar as outras pessoas, né? Como que você vai ajudar uma pessoa se você não consegue nem se ajudar? Né? verdade. Você tá passando dificuldade, você tá ali tendo que economizar centavo para pegar um ônibus, como é que você vai ajudar outra pessoa que tá na rua? Né? Então eu acredito que a melhor coisa que você pode fazer se você se preocupa com os outros, se preocupa com sua família, cara, é ganhar dinheiro, é enriquecer. Porque dessa maneira você vai ter recursos para ajudar as outras pessoas, né? Eu sempre gosto de uma metáfora, Luan, que todo mundo que já viajou de avião vai entender, né? Quando você entra no avião, né? Todo mundo senta e tal. Tem lá a comissária que fala assim: olha, em caso de acidente, despressurização da cabine e tal, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Né? O que ela fala? Ela fala para você pegar a máscara e colocar na pessoa que tá do seu Não, lado? fala pra socorrer Fala, primeiro. coloca em você primeiro. Por quê? Se você não sobreviver, como é que você vai ajudar outra pessoa? Você Verdade. entendeu? Então, eu gosto muito dessa metáfora porque ela traz um pouco da minha filosofia. Né? Por mais que eu queira ajudar as outras pessoas, e a gente ajuda muitas pessoas, não tem como você ajudar alguém se você tá precisando de ajuda. Né? Então, principalmente para aquele que tá começando a vida, né? Que tá aí nesse momento sem dinheiro, né? Não sabe para que lado, né? E eu recomendaria falar assim, cara, entra no YouTube, coloca lá renda extra, como ganhar dinheiro, como. E assim, esquece esse negócio de joguinho, não sei do que, de foguetinho, de tigre, não sei. Tigrinho. Cara, isso aí é engodo. Isso aí é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas desavisadas. O que você precisa é aprender a trabalhar. O que enriquece é o trabalho. Então, se você hoje ganha pouco dinheiro, é porque o trabalho que você faz agrega pouco sobre o que você está fazendo. Né? Então, o que você precisa fazer? Aprender um pouquinho mais, usar esse conhecimento para ganhar mais dinheiro. Você pega esse dinheiro a mais que você ganhou, aprende mais alguma coisa, gasta com conhecimento, e assim você vai progredindo na vida. É nisso que eu acredito. É É verdade. isso que eu falo, né, lá
nas minhas redes sociais. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.